Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o José Júnior, que me pediu para falar sobre Hannah Arendt e o que ele chamou de a teoria da novidade radical. E eu procurei as minhas leituras sobre a autora e o que eu percebi foi que a novidade radical a que o José Júnior se refere é o totalitarismo. Existem duas obras importantes para se pensar sobre o assunto, a clássica Origens do Totalitarismo, que é dividida em antissemitismo, imperialismo e totalitarismo propriamente dito, e a condição humana. Hannah Arendt era filósofa e eu sugiro veementemente para quem se interessa que assista esse filme recentemente lançado, um belíssimo filme que aborda o momento em que Hannah Arendt estava redigindo o seu ensaio sobre a banalidade do mal e o julgamento do Eichmann. Se você não conhece Hannah Arendt, recomendo igualmente, assista ao filme, aproxime-se dessa filósofa e posteriormente procure a sua obra. É uma obra densa, não é uma leitura muito fácil. Filósofos nunca são fáceis, mas são imprescindíveis para a nossa compreensão, principalmente nessa altura do campeonato em que não se vê mais filósofos desse porte e dessa abrangência. Não vou entrar no mérito dos rumos que a filosofia tomou nos últimos 30 anos. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa cultura atual se encontra fragmentada, os campos de conhecimento se encontram fragmentados. A função do filósofo é estudar o mundo, estudar como é que os seres humanos se relacionam com a sua produção intelectual e como é que os seres humanos pensam o mundo. Não basta pensar o mundo a partir da própria perspectiva. O filósofo tem que abarcar também a perspectiva dos outros seres humanos. E a compreensão do nosso mundo, que alguns chamariam de pós-moderno, não é fácil. Hannah Arendt se concentrou exatamente nesse momento, na virada do século XIX para o XX, em que se dão as bases para o surgimento do que depois viriam a ser os regimes totalitários, que perpassam a partir da década de 30 a história da Europa. Como é que nós podemos ler essa questão do totalitarismo e por que é que Hannah Arendt escolheu essa abordagem? A pista está nesse livro A Condição Humana e como Hannah Arendt pensa o mundo, como é que ela percebe as relações entre os seres humanos e a sociedade gerada a partir dessa interação social, política e econômica. Hannah Arendt chama a atenção para a obra do Marx e como Marx definiu essa nova sociedade a partir do modo de produção capitalista. Mas Hannah Arendt vai mais longe. Ela defende a ideia de que o modo de produção capitalista, quando pensado em termos mais abrangentes, mostra que a produção deixou de ser importante e o processo de produção é que se tornou o protagonista dessa relação entre o homem e o seu meio. E quando o processo se tornou o mais importante, o homem se tornou descartável, o homem se tornou supérfluo.
dadas as condições dos seres humanos no início do século XX, essa sociedade requeria grandes excedentes de seres humanos supérfluos. E como lidar com eles? Aí é que se encontram as bases do totalitarismo. O totalitarismo é essa novidade radical, porque, ao contrário de outros regimes, ao contrário de outros modos políticos de dominação, o totalitarismo reúne essa implacabilidade, essa frieza do meio econômico e, ao se transformar na face política dessa economia capitalista, passa a descartar os seres humanos supérfluos. Eu considero importantíssimo que se leia Hannah Arendt, não só para entender de uma maneira mais filosófica toda a trajetória da Europa em direção à Segunda Guerra Mundial, mas principalmente para ir um pouco além das interpretações óbvias. Nada em Hannah Arendt é óbvio, nada nela é banal ou circunstancial. Cada detalhe do seu texto é pensado e repensado. É uma daquelas autoras que faz e refaz o texto, que corrige rascunhos, que, meio como Marx também, que quando o texto assume o seu formato final, nada existe nele de supérfluo ou de circunstancial. Cada palavra está ali por um motivo. Eu admiro esse tipo de autor, eu admiro a capacidade de ir até o último ponto de análise de um discurso e ainda assim se manter relevante. O totalitarismo, propriamente dito, é novidade, e é isso que Hannah Arendt deixa claro, porque ele perpassa e ultrapassa aqueles registros anteriores. Ele vai muito além do absolutismo, ele vai muito além dos outros modos de governar, porque os regimes totalitários transformam o ser humano não apenas em descartável, mas, como a própria produção capitalista já está fazendo, transforma esse ser humano em uma engrenagem a mais, numa máquina gigantesca de reprodução do capital e da desigualdade. Não há como humanizar esse processo de produção. Esse processo se tornou, a partir das obras de Taylor e da linha de produção fordista, esse processo se tornou o próprio sujeito da sociedade. E o ser humano se tornou uma engrenagem a mais. E quando essa engrenagem se gasta, ela é descartada. Esse processo precisa de grandes contingentes de desocupados para manter os salários baixos. Esses excedentes na força de trabalho, assim como os excedentes na produção, são necessários, são uma parte desse quebra-cabeça complexo de dominação social. Os regimes totalitários abarcam esses excedentes de uma maneira assustadora, transformam esses excedentes da força de trabalho em exércitos, exércitos que estão ali para controlar o resto da população ou exércitos que estão prontos para uma guerra qualquer. E as guerras insuflam essa produção ainda mais. Essas guerras se tornam necessárias, não apenas do ponto de vista ideológico, para manter o totalitarismo funcionando, mas do ponto de vista da própria produção, para alavancar certos setores dessa produção. Eu sugiro também, para quem
quer se aproximar do tema, mas não tem muita familiaridade, a leitura do 1984, do George Orwell, em que esse tipo de regime e esse sistema de produção são retratados de forma literária de um modo magistral. Hannah Arendt se aprofunda também sobre a questão da solidão moderna, que o totalitarismo só pode ser entendido quando o ser humano se tornou solitário. Essa é uma cultura de massas, mas a massa em si é a junção das solidões. Isso se dá porque o processo de aquisição do conhecimento se tornou um processo solitário. O homem passou a encarar a ciência e a filosofia como corpos de conhecimento exteriores, que não se baseiam mais na prática ou no senso comum. As coisas já não são mais o que parecem. As revoluções científicas do século XIX mostraram que existem micro-universos e macro-universos que não são alcançáveis ao ser humano a partir da mera percepção do dia a dia. Existe o universo microscópico dos vírus, das bactérias, do modo como as doenças se processam de maneiras totalmente diferentes do que se pensava até então na medicina. E existe aquele universo macro das leis da física, das novas leis da física, que precisam da matemática para calcular órbitas de planetas, distâncias. O modo como a ciência e a percepção do mundo real se distanciou do ser humano médio e se transformou em saberes codificados, transformou esse ser humano em um solitário. E é essa solidão vivida em meio a uma cultura de massas, a uma sociedade de massas, que permite que o totalitarismo domine esse ser humano do modo que domina e que seus discursos se tornem fatores de dominação. Há muitas leituras possíveis, há muitas aproximações possíveis da obra de Hannah Arendt e eu recomendo a sua leitura. Se você está no início da graduação, se você ainda está meio que engatinhando na leitura de textos mais densos, procure divulgadores, procure ensaístas, procure autores que permitam você se aproximar desse tipo de autor. A primeira vez que eu li Hannah Arendt, eu estava no 2º ano de graduação e foi uma experiência traumática. A professora Célia Maria Marinho de Azevedo pediu à nossa turma uma resenha sobre um dos capítulos desse livro, Origens do Totalitarismo. E foi a minha primeira resenha, que foi um fracasso. A minha leitura do texto era tão rasa que eu não conseguia chegar aos conceitos definidos pela autora. Então não se assuste se você pega um autor desses e não consegue ir muito além do que está óbvio na narrativa. Não tenha vergonha, vá para a internet e procure ensaios e resenhas, procure comentadores. Utilize o trabalho de quem já leu para se aproximar do autor, porque esse tipo de trabalho de quem comenta um autor não significa que você não vai ler o autor ou que você vai ler com os olhos do comentador. Significa apenas que você vai aproveitar experiências prévias para se preparar e enriquecer a sua leitura. Então, leia Hannah Arendt, mas se você considerar que a leitura é assustadora no início, procure seus comentadores, procure resenhas, procure leituras paralelas.
e assim você vai aproveitar muito melhor o texto da Hannah Arendt. Como sempre, fica a sugestão. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Qualquer comentário, sugestão ou crítica, vocês podem deixar registrado no Facebook ou no blog e eu responderei. Para quem tem interesse em perguntas específicas, também pode mandar por lá que eu respondo. Eu demoro, mas respondo.